palavra, você vai guardar algumas coisas que te chamou a atenção. Agora, nessa noite, eu gostaria de falar de um assunto que eu acredito que é pouco praticado por nós cristãos, é quase que desprezado. E eu não vou fazer ninguém passar vergonha, mas você pode levantar sua mão para nós ver se eu estou falando a verdade ou não. Existe coisas na nossa vida que não é o pastor que pode resolver, nem que você tenha um dom também não vai resolver. Depois vai ler a Bíblia, você vai ver que eu estou com um ponto que Jesus disse. Aqui no nosso meio, eu contei, tem mais de 40 pessoas, 45, 46 tem hoje aqui. Obrigado por vocês terem vindo, porque dia chuvoso, primeiro culto da sexta-feira, eu achei que ia vir só eu e os músicos. Graças a Deus, né? Tem mais gente animada. E tem uns que não vieram, final do mês, chuva, não sabia do culto. Sexta-feira vai se tornar um culto bom para todos nós como os demais. Quarta-feira o pastor pede para lembrar que vai ser voltado para a oração. Então vai ser cantado uns hinos e voltado para a oração na quarta-feira. Você vem para orar e na sexta você vem para ouvir pregação e domingo é ensinamento. Amém? Agora, no nosso meio, entre nós aqui, esse ano, problemas e dificuldades todos nós teve. Se ninguém teve, só se for um extraterrestre. O contrário, todos nós teve, e bastante. Tem uns que teve decepção, outros teve alegria, mas problema todos tivemos. Graças a Deus que Ele deu a vitória para nós. Senão nem aqui não estaria. Mas quantos de nós de janeiro até hoje fez um dia de jejum? Levanta sua mão só para ver. Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 10%. 10% da congregação, uma vez. Não estamos falando de fazer sempre não, viu? Nós estamos no final do mês de agosto. Gente, eu quero que você preste atenção que nós estamos no final do mês de agosto. Problema, dificuldade tivemos bastante, mas jejum nenhum. Algumas pessoas que fez. Oração, outra coisa que Jesus pediu, cantinho secreto, lugar secreto para você falar com Jesus. Mas minha casa é simples, pastor, eu vou tirar qual cantinho? Pode ser até o banheiro. Jesus não especificou que é para você ficar em tal cantinho, mas você deve ter um lugar secreto íntimo. Eu não olhei lá em cima, né? Vai que lá em cima teve de janeiro a agosto, alguém fez um dia só, pelo menos um dia de jejum? Não, eu achei que o Gilson tinha feito. O Gilson é de oração, pelo menos de nos mata orar. Nenhum. Agora, cantinho secreto, um lugar que talvez a família nem sabe, mas você vai lá como rotina todos os dias falar com Jesus. Quem que tem? Aí já tem 10% de novo. Mas mesmo assim, você vai perceber que Deus está excedendo a misericórdia com nós. Nós não jejuma, enquanto Jesus jejuava. Nós ora pouco e não tem lugar secreto na nossa casa para falar com Deus, nem no caminhão, né, Léo? Não tem, nem no caminhão. Um lugar secreto, Jesus tinha. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, desceu aqui na terra para mostrar para nós como que vence. Qual que era o motivo maior da vitória dele? Depois do culto, Jesus ia para casa, chegava lá, ligava a televisão, se fosse hoje, ou vamos sair na porta da igreja já procurando no Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, ver o que tem de novidade. Jesus, depois da reunião, ia orar. Depois da reunião, ele ia orar. Agora, nós professamos ser cristão, quer dizer que temos o Espírito de Cristo. Você notou que nós estamos longe disso? Jesus fazia jejum frequentemente. Agora vamos falar de um outro exemplo para a mensagem. Vamos falar assim, Jesus é um exemplo nosso. Fora Jesus, para os nossos dias atuais, o irmão Branas pode ser o nosso exemplo, não pode? O irmão Brana tirava um dia por semana para jejuar. Eu tenho um livro que conta que o irmão Brana jejuava toda quinta-feira.
sagrado. Podia ter visita, não ter, podia estar na África que já não tinha comida, ele não comia, mas podia estar lá na Alemanha, onde que servia mesada e chope à vontade, oferecia por mão brana na quinta-feira. Ele não bebia dia nenhum, mas vamos falar assim, nem comida. Quinta-feira era o dia do William Branham jejuar. Agora vamos ver o porquê? Eu convidaria você a se pôr de pé para ler a Bíblia junto comigo, para nós saber o porquê do jejum, o porquê do cantinho secreto da oração. Vamos ver o que Jesus fala? Jesus vai dar uma correção para os discípulos, e pelo jeito pegou eu e você também. Você não viu eu levantando a minha mão, né? Também não jejuei. Com tudo que eu sabia que ia falar disso, eu falei, eu não vou fazer um jejum ontem. Falei, da hora que eu vou pregar, eu vou levantar a minha mão, porque eu estou lendo, mas a partir da semana que vem. Por quê? Se nós vem nesse lugar, Deus usar o pregador para falar comigo e falar, olha, isso se você fazer, você vai ter vitória. Isso se você fazer, você vai pisar em cima do diabo. Eu vou para casa e não faço? Perdeu o tempo de vir aqui. Porque quando o pastor Aparecido dá uma palestra aqui, não vou dizer que nós coloca 100% no outro dia em prática, mas se nós não ponhar nada em prática, então nós estamos perdendo o tempo de vir aqui. Desde comida, desde banho, tudo que ele fala para nós, é Deus cuidando de nós. Se não falasse, se Deus não tocar nesse assunto, não teria necessidade. Você dê uma olhada como que tem, nós estamos próximo de 50 pessoas, 5 fez jejum de janeiro a agosto. Agora, eu quero falar uma coisa para você, que daí vão falar a palavra que o irmão Branham falou. Numa casa que tiver 1, 2, 3, 10 pessoas, ele falou assim, ó, pega quem faz uma vez ou outra o jejum, e os outros que não fazem, e você vai ver a diferença tanto espiritual quanto material. O jejum serve também para bênçãos materiais. Vou fazer um jejum em prol de Deus abrir a porta, tal coisa. Sim, senhor, Deus trabalha nisso. Vamos ver o que Jesus disse? Olha só. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Agora eu quero que você preste atenção, que o paralítico, além de paralítico, era violento, atormentado. E não era falta de discípulo orar, não era falta de pastor orar, não. Olha ali, ó. E Jesus, mudou muito para frente, não mudou? Volta para mim ver. E entrando Jesus, tudo bem, então vamos lá. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Será que eu falei para você o versículo certo? Eu estou achando que você marcou errado, minha filha. Deixa eu ver, ou eu falei errado para você. Deixa eu achar na minha Bíblia, que eu deixei marcado. Não é essa a leitura, eu deixo a minha Bíblia toda marcada, não é essa não é a leitura, é a leitura do jejum. Você vê que eu estou confundindo o jejum, a leitura do jejum. Vamos ver se eu acho que eu deixo ela marcada, para nós achar agora, 17, versículo 14, Thaís, do versículo 14 até o 21. São Mateus, se você quiser pode marcar desse jeito a sua Bíblia. Eu deixei várias marcações e acabou anotando outra. Mateus 17, versículo 1, o 14 até o 21. Talvez de eu marcar errado, é até bom para você marcar melhor na sua cabeça. Mas nós vamos ver Jesus falando, corrigindo, quem foi expulsar demônio e não conseguiu. Não estamos falando que eram pessoas que não eram enviadas de Jesus, discípulo de Jesus. O jejum e a oração, você consegue ter um poder de derrotar o diabo sem ele saber que você está derrotando ele. Porque não precisa você contar para todo mundo, Wesley, amanhã não me chama para café porque eu vou fazer jejum. Irmão Wagner, não posso ir na tua casa. Não, Jesus falou assim, olha, isso aí os publicanos faz.
ficar com a cara feia, com a cara trunfada de fome. Falou, isso aí eles fazem, conta para todo mundo, ó, hoje eu estou de propósito. Você já viu o denominacional fazer isso? Eu já encontrei com ele, hoje nem água, estou de propósito. Isso aí Jesus não pediu para fazer isso. Você quer pegar o diabo de surpresa, não fala para ninguém. Amanhã eu preciso de tal coisa, pois amanhã eu vou fazer um jejum. Não precisa contar para ninguém. Não precisa ficar arrastando papo dentro de casa, brigando com os outros. Não fala nada, hoje estou fazendo jejum. Nada disso, é você. O diabo nem sabe o propósito que você está de jejum. O irmão Brana diz, você pega o inimigo de surpresa. Ele não sabe que você está jejuando e por qual motivo que está. Só Deus sabe. Aí você consegue vencer ele. Vamos ver o que a Bíblia diz? Desculpa, Thaís, desculpa a igreja, por eu falar um versículo e ser outro. E chegando, anota esse versículo se você quiser ler na sua casa, é São Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 21. E quando chegar a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Era uma pessoa que dava ataque, ele podia estar bom, caía, podia estar na beira d'água, caía, podia estar na beira de um rio, caía, da piscina, onde tivesse. Beira de fogo, caía, o homem está lustrando para Jesus. E trouxe-o, olha para você ver, aos teus discípulos. Não levou para outro orar, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Agora você vai falar, mas estava trazendo na presença de Jesus? Lógico, mas vai ver para frente que Jesus não fala para os discípulos que curou e que expulsou o demônio por ser Jesus. Vamos ver o motivo. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Amém. Agora, então, olha bem, você está em pé, mas não tem problema, é participativo. Aquele homem não ficou nem um pouco com vergonha de falar na frente de Jesus, olha Jesus, não é falta de oração, viu Jesus? Eu já trouxe os discípulos aqui no tabernáculo, eu trouxe o meu menino aqui, o pastor Isaías, uma comparação, um discípulo de Jesus, o irmão Wagner, o Iliel, orou por ele, continuou a mesma coisa, no outro dia ele caiu no fogo, no outro dia na água, trouxe para outro pastor orar, continuou a mesma coisa. Jesus, primeiro você viu ali, chamou os discípulos, geração perversa, incrédula, até quando que eu vou estar junto com vocês? Para vocês não resolver os problemas, tem que trazer para mim. Agora olha ali, depois disso, então os discípulos aproximando de Jesus em particular, agora já não está mais perto da multidão, queria saber de Jesus o segredo, por que Jesus conseguiu fazer e eles não? Disseram, por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas olha agora, o versículo 21, mas esta casta de demônio, de lunático, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, a tua palavra é o suficiente, já tem nos alertado, agora fala conosco em poucos minutos, para ver em nós um fogo que possa acender para o jejum, para a oração, para o cantinho secreto, para nós ter mais vitória. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos, amém. Podeis nos assentar. Deixa aquele versículo 21, Thaís. Uma história maravilhosa que eu gosto de falar, mas nós vai deixar para outra ocasião, para não ficar muito tempo aqui, tá bom? Eu já cantou bastante. Agora eu quero que você preste atenção. Jesus corrigiu os discípulos, expulsou o demônio do menino, e ele bem podia dizer, não, esse tipo de demônio é só eu que expulso,
Este tipo de demônio não cabe a discípulo expulsar. Mas Jesus volta no verso 21, esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Irmão, um pouquinho de atenção, qual que é o problema que você mais enfrenta? Será que esse tipo de demônio não é com jejum que vence também? Será que esse tipo de problema que eu mais enfrento, não é com oração que ele sai? Aí ele consegue derrotar eu, ou manter aquele tempo todo eu sofrendo com aquele problema, sendo que era fácil, era só fazer o que Jesus fazia, o irmão Brana fazia. Aí você vai notar que o irmão Brana desafiava qualquer tipo de demônio, sem exceção. Mas o que acontecia com o irmão Brana? Será que ele não leu ali a Bíblia, que Jesus diz que tem um certo tipo de demônio que não é profeta que expulsa? Que não é o dom que expulsa? Por isso que o profeta fazia jejum uma vez por semana. Poderia que fizesse mais, mas era acostumado toda semana a fazer um dia de jejum. Quando ele voltava de uma campanha, ele não ia passear, tirar um tempo de férias, ele ia orar. Não é a mesma coisa que Jesus fazia? Terminava uma campanha bem sucedida, o que Jesus ia fazer? Orar. Agora nós, como seres humanos, seguidores de Jesus, não faz jejum e não ora. Aí o diabo, irmão, com a franqueza, com o jeito mais rude de falar, ele monta a cavalo em nós mesmos. Sai de um problema, já tem outro, sai do outro, tem outro, e cada um que vem consegue enfraquecer nós e até derrubar. Mas quantos de nós faz jejum? Vai fazer o ano 9 meses já, nós estamos no 8º mês, no final. Não fizemos um jejum. Então olha, Deus está sendo misericordioso demais com nós. Nós está vencendo demais, até pelo tanto que nós faz jejum. Cantinho de oração, ninguém tem. 5 pessoas que dizem que tem um cantinho de oração. Quando Jesus falou, olha, quando você for falar com o Pai, quando você for falar com Deus, entra no teu aposento, fecha a porta para que ninguém saiba o que você está falando. Fala em secreto com Deus, quer dizer, Deus te responde. A Bíblia diz assim, que Ele responde publicamente, quer dizer, a tua bênção, todo mundo vai ver, mas não sabe qual é o motivo. Será por que aquela pessoa vai tão bem financeiramente, vai bem os negócios, vai bem o trabalho, aonde ele vai a empresa melhora? Por quê? Jejum e oração. Quando a pessoa tem um jejum e a oração, ele consegue pôr o diabo debaixo do pé dele. Não é ele debaixo do pé do diabo, é o diabo debaixo da sola do nosso pé. Amém. Agora, quando nós faz inverso, não faz jejum, oração, não tem nem horário. Outra coisa, tem muitas orações minha e tua que não é ouvida. Não, Deus vai dar atenção para uma oração que eu mesmo sei o que eu estou falando? Eu estava falando com Deus e o pensamento já estava lá na estrada. Bom, lá naquele lugar tem que parar lá naquele outro lugar tem um lugar bom para ir comer, eu vou parar, e está falando com Deus. Às vezes está pensando, olha, agora está quase na hora de eu buscar o fulano, alguma coisa, um exemplo. Ou está de noite, ajoelha na cama para orar, quando percebe, vai saber, já é para a madrugada, estava orando, nem sabe o que estava falando, daí quer que Deus dá atenção para uma coisa que nem eu não sei o que eu estou falando. Não, quando ela vai falar com Deus, a gente deve se concentrar, dar tempo para nós entrar em contato com Ele, para ter a resposta que nós estamos pedindo. Do contrário, é em vão. Jejum, Jesus diz assim, quando você for fazer o jejum, mostra um semblante alegre. Vou encontrar com o irmão, precisa do irmão saber que estou fazendo jejum, estou alegre, sorridente, não é aquela cara de quem está amargurado, já está até se escorando porque está com fome. Agora, você sabe de uma coisa? Nós estamos ouvindo Jesus falar que existem certos tipos de demônios que só saem com jejum e oração. E o demônio, ele vive ao nosso derredor, só não vive ao nosso redor, porque ao nosso redor tem um anjo acampado, então ele tem que ficar ao derredor, mais longe um pouquinho.
Mas você sabe de uma coisa? Que Ele mesmo estando ao nosso derredor, Ele consegue aproveitar de muitas coisas nossas. Se nós fizéssemos jejum, daí Ele não tirava proveito disso. Porque quando Jesus diz para os discípulos, ensinando os discípulos dele: olha, vocês têm que jejuar, senão vocês vão passar vergonha sempre. Muitas das vezes, até os nossos pedidos não é atendido. Só falta Deus vir falar, meu amigo, eu estou falando para você que está faltando jejum. E antes de nós terminar, agora, para nós terminar, eu quero ler só uma frase do irmão Branham, para não ficar só na leitura da Bíblia, que é o suficiente. O irmão Branham diz na mensagem, desse jeito assim, ó: se Jesus tinha que passar bastante tempo orando para estar em companheirismo com o seu Espírito que estava nele, quanto mais você e eu temos que gastar tempo em oração. Se Jesus tinha que passar bastante tempo orando para ele ter contato com o Espírito que já habitava nele, o irmão falou: quanto mais eu e você deveríamos gastar tempo em oração, muito tempo em oração. Se você apenas soubesse o que o tempo gasto em oração significa, às vezes quando você está em oração, Deus muda completamente o destino de diferentes coisas que estavam por acontecer. Algo poderia estar para acontecer e a sua oração pode mudar toda a situação. Amém? Se você não crê na sua oração, não perca tempo de fazer. Mas se você crê, então quando você for orar, você fala com Ele. Quando você vai tomar uma decisão, fazer alguma coisa, faça um jejum. Irmãos, se nós, essa igreja, começar a fazer, todos nós, por capricho, fazer um dia, não sei se na semana ou no mês, mas nós fizéssemos um jejum de vez em quando, essa igreja seria uma igreja, mas ela seria muito mais poderosa e invencível. Por quê? Não é o diabo que ia desafiar alguns dos nossos irmãos, é nós que tem que desafiar o diabo. Agora você compreende que esse homem chegou para Jesus e falou: olha Jesus, os seus discípulos são desafiados por esse demônio e não dão conta. Jesus podia falar, não, mas isso aí não é coisa para eles, isso é para mim. Não, irmão, Jesus falou para eles: vocês não conseguem expulsar, porque esse tipo de demônio é com jejum que expulsa. E das vezes os discípulos não faziam. Você já notou uma coisa? Nós estamos vendo que o jejum expulsa demônio e dá vitória para nós, espiritual e material. Mas talvez eu não vou pôr em prática. Por quê? Você não consegue perceber de imediato, quem sabe, a diferença. E passar fome o dia inteiro? Não dou conta. Ficar o dia inteiro sem comer? Nem pensar, Deus o livre. Mas se o médico chegar para a pessoa e falar assim: olha, o teu problema é esse, você vai ter que ficar sem comer isso que você gosta, ficar sem comer aquilo, sem comer aquele outro, senão você vai morrer, ou vai para a cama, vai dar trabalho para os outros. O que a pessoa faz? No outro dia ele fala: eu vou continuar, o médico falou, mas não aconteceu nada. Dentro de pouco tempo, ou que seja longo tempo, aquilo que o médico falou vem acontecer, porque a pessoa não obedeceu, a pessoa não fez nada. O médico disse para mim parar de fazer tal coisa, mas hoje eu fiz, não aconteceu nada. Amanhã, de novo, não vi diferença. Ele disse que eu vou morrer, mas não morri. Ele não disse para você que se você não parar, você vai morrer no outro dia. A consequência vem dia após dia. Agora, quando você ouve assim, Jesus falando que se você jejuar e orar, o demônio vai fugir de você, talvez você fale: pastor, eu já fiz jejum, não vi diferença nenhuma. Eu falo para vocês a verdade, eu já fiz jejum e vi diferença. Imediato, você vê a diferença. Amém? Pode falar. Vim para Telêmaco, o pastor colocou a igreja toda fazendo jejum, e foi quando Deus mostrou que o pastor Aparecido estava sofrendo com a família lá, que não conseguia com o calor e tudo. Ele falou assim: Deus me acabou de confirmar que quando terminou o nosso jejum, todo mundo na igreja, e ele falou: o pastor que vai vir aqui vai ser o pastor Aparecido da Silva, Araújo da Silva.
Amém, isso eu lembro também, sim. A igreja de Telêmaco Borba é vindicada a vinda do pastor Aparecido ali, através do pastor Royal Lopes Galvão. Como que aconteceu? A irmã Iná está lembrando, fizeram um jejum, primeiro para Deus mostrar quem ia assumir a igreja. Segundo, não sabia quem. Segundo, quando ficou decidido, pastor Aparecido Araújo vai ser o pastor de vocês. Eu lembro de o pai ir lá em Campo Grande, em posto de gasolina, que nós temos os caminhoneiros, e sabe como é que é? Procurar retorno de Campo Grande para Telêmaco Borba, porque é mais barato. Quando achou um retorno, se não me engano é 340, que foi 300, vamos falar assim, bruto, né? Eu não lembro exato, 340, 342 reais. O pai foi lá, negociou com um homem desses câmera fria, 340 para levar a tua mudança a Telêmaco Borba. Estamos falando do pastor Aparecido, reuniu até o último que tinha para dar esses 340. Em Telêmaco Borba, a igreja tinha jejuado e Deus tinha trazido o pastor Aparecido. Agora a igreja reuniu e tirou uma oferta para pagar a mudança do pastor Aparecido Araújo na quarta-feira. Pastor Aparecido Araújo não está sabendo de oferta? Não. A igreja de Telêmaco Borba reuniu 340 reais. 340 e o pastor Aparecido lá brigou com o homem até chegar no 340. Quando ele chegou em Telêmaco Borba, o pastor falou para ele, o administrador: pastor, na quarta-feira nós tivemos um sentimento de reunir uma oferta para pagar a tua mudança e a gente conseguiu 340 reais. Quanto que era a mudança do pastor Aparecido? Podia estar 1.000, 1.200, chegou no 340. O que é? Jejum. Amém? Estamos falando, igreja, que se nós começar a fazer um jejum, e pode fazer até a igreja toda, como o pastor Royal ensinou a igreja de Telêmaco Borba, pode fazer. Vocês pediram para fazer o jejum. Pode a igreja reunir, pode reunir 4, 5, 10 irmãos por um motivo, pelo cântico, pelo pregador, pela filmagem, pelos programas de rádio, por pessoas que estão paradas. Claro que pode, mas você deve fazer o seu jejum particular. Fala, olha aí, hoje eu vou fazer um jejum, um pacto com Deus, eu quero fazer o jejum para tal coisa. Irmão, sem promessa. Ó Deus, se o Senhor me der, eu vou fazer um jejum. Se o Senhor me der, daí eu vou fazer tal. Não trabalha assim. Você pode fazer pelo que Ele já te deu, que já te fez. Amém? Guarda essas palavras, como a Brana diz assim, ó. Se Jesus precisava de orar constantemente para manter em contato com o seu espírito, ele falou: quanto mais nós devemos orar. O cantinho secreto da oração, eu tinha falado um tempo aqui, para nós ter. Pouca gente, você notou que pouca gente põe em prática? É que nem o pastor Aparecido, ele prega, passa uns dias, eu viajando com ele pergunta, fala: você põe em prática? Falei: tudo não, algumas coisas eu coloquei, mas tem coisa que é necessária. Cantinho da oração é Jesus que pediu para você ter. Jejum é Jesus está falando, se você fizer, vai vencer. Amém? Vamos nos pôr em pé para fazer uma oração. Domingo de manhã, pastor Aparecido vai estar junto, e os programas de rádio, Antena Sul 8 da noite, a Rádio MZ às 5 da manhã. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, por esse período, por esse tempo que o Senhor falou conosco. Eu tenho certeza disso. O Senhor é o dono da boca, e nessa plataforma o Senhor tem domínio total para falar conosco. O Senhor pode mudar o assunto e o pregador ficar até constrangido, mas o Senhor não se constrange, porque o Senhor fala o que o Senhor quer e põe em linha aquilo que necessita. Muito obrigado por o Senhor ter falado conosco. Obrigado por o Senhor ter nos arguido, nos ajudado, falar para nós: meus filhos, jejua para vencer mais. Você quer ter bênçãos materiais? Jejua. Você está com dificuldade em algum assunto? Jejua, ora, e assim nós seremos mais vitoriosos. Agora, Pai, te pedimos que o Senhor coloque esse espírito em nós, que o Senhor coloque em nós esse desejo de jejuar,
de orar e para nós vencer. É o que nós te pedimos. Abençoe a cada irmão e irmã que veio aqui nessa noite e os que não puderam vir por um motivo justo, por trabalho, por motivo, quem sabe, do vale transporte, do tempo chuvoso e frio, que o Senhor possa abençoar aonde eles estiverem. Abençoa o nosso pastor, o qual nós amamos e necessitamos dele, um vaso que o Senhor tem levantado para nos alinhar com a sua palavra. Guarda o nosso pastor aonde ele estiver, seja com ele dando saúde, ânimo e coragem, em nome de Jesus Cristo, e que a graça e a misericórdia do Senhor seja com cada um, hoje até o dia final, em nome de Jesus Cristo, amém.